Todos ignoraram a armadilha armada pela noiva do bilionário. Um perigo tão bem escondido que ninguém questionou seu comportamento doce, seu sorriso perfeito ou a forma como ela lentamente tomava controle da vida da família. As pessoas supunham que ela era gentil, leal e carinhosa. E até o próprio bilionário acreditava que finalmente havia encontrado alguém em quem pudesse confiar. Amigos, funcionários e até parentes próximos olhavam para ela e não viam nada de suspeito. Mas por trás de todo o charme, havia um plano crescendo silenciosamente. Um plano que ninguém percebeu a tempo. Ninguém, exceto a empregada doméstica, que por acaso notou um pequeno detalhe que não se encaixava. Um detalhe tão simples que poderia ter sido ignorado. Ainda assim, aquela pequena pista abriu a porta para uma verdade muito mais sombria do que alguém poderia imaginar, revelando a terrível armadilha que todos os outros falharam em enxergar. Antes de continuarmos com esta história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E não se esqueça de comentar abaixo de onde você está assistindo. Adoramos saber. Ricardo Coelho acordava todos os dias sentindo a pressão de tudo o que precisava lidar. Mesmo morando em uma grande e confortável mansão em Cascais, ele não conseguia desfrutá-la porque sua mente estava sempre cheia de reuniões, prazos e exigências dos acionistas europeus. Tentava organizar seus pensamentos, mas sempre havia outra responsabilidade esperando por ele. Pouco a pouco sentia-se mais cansado e distante das pessoas ao seu redor. Emília, sua esposa, notou essa mudança e tentou manter a casa estável, mas a tensão entre eles tornava tudo mais difícil. Ricardo sabia que algo estava errado, mas não sabia como consertar. Pequenas tarefas começaram a parecer pesadas e ele se perguntava quanto tempo poderia continuar vivendo daquela forma. A cada dia, a mansão parecia mais silenciosa, não de uma maneira pacífica, mas tensa e desconfortável. Ricardo sentia que estava perdendo o controle de sua vida pessoal, enquanto tentava manter tudo organizado no trabalho. Isso o deixava ainda mais estressado, e ele reagia sem pensar. Tentava manter sua rotina normal, mas tudo parecia vazio. Suas emoções permaneciam trancadas por dentro, e cada dia se tornava uma repetição de pressão e frustração da qual ele não sabia como escapar. Emília fazia o possível para evitar que os problemas piorassem dentro da casa. Tentava conversar com Ricardo sempre que encontrava uma oportunidade, mas suas conversas frequentemente terminavam em mal-entendidos. Ela queria que o lar fosse um lugar onde todos pudessem se sentir calmos, mas viver com tensão constante tornava esse objetivo difícil. Emília via como Ricardo se tornava mais impaciente e distante e sentia-se impotente para ajudá-lo. Cada vez que se aproximava dele com delicadeza, ele reagia de maneira que gerava outro argumento. Suas palavras se tornavam afiadas, mesmo sem intenção. Emília sentia falta dos dias em que podiam resolver problemas juntos, sem que tudo se transformasse em conflito. Agora, o relacionamento deles parecia frágil, como se qualquer erro pudesse causar outra discordância. Ela tentava esconder sua frustração dos gêmeos e de graça, mas era difícil fingir que tudo estava bem. Ainda assim, continuava administrando a casa porque não queria que o ambiente ficasse ainda mais pesado. Por dentro, sentia-se solitária ao lado de um marido, que parecia cada vez mais distante, sem saber como restaurar a conexão que antes existia. Nuno e Tiago eram jovens, mas percebiam claramente que algo estava errado. Observavam o comportamento dos pais e sentiam a tensão no ar, mesmo quando ninguém dizia nada diretamente a eles. Os gêmeos conversavam baixinho sobre como as coisas haviam mudado em casa. Notavam as discussões frequentes, mesmo quando Ricardo e Emília tentavam falar em voz baixa. Perguntavam se tinham feito algo errado ou se os pais estavam zangados com eles, mesmo sem ninguém ter sugerido isso. Às vezes permaneciam em seus quartos por mais tempo do que o habitual, para evitar ouvir outra discussão tensa. Também percebiam que Graça fazia o possível para manter tudo normal, mas nem seus esforços conseguiam remover o peso que pairava na casa. Os gêmeos sentiam falta dos momentos simples com os pais, momentos que antes aconteciam facilmente. Agora cada refeição em família
Parecia estranha com todos, fingindo que tudo estava bem. Eles também notavam como Ricardo raramente demonstrava emoção ou passava tempo com eles sempre ocupado ou distraído. Isso tornava a mansão ainda mais fria. Nuno e Tiago aprenderam a lidar com o silêncio, mesmo que isso os deixasse inquietos. Queriam que tudo voltasse ao que era antes, mas não sabiam como isso poderia acontecer. Graça Martins trabalhava arduamente para manter a casa estável. Mesmo percebendo a tensão piorar a cada dia, ela já estava com a família tempo suficiente para reconhecer quando algo estava profundamente errado. Ela mantinha a mansão limpa, as refeições preparadas e a rotina organizada, esperando que isso tornasse as coisas um pouco mais fáceis. Graça Martins tentava não falar demais, quando Ricardo parecia estressado, e oferecia apoio silencioso a Emília sempre que possível. Preocupava-se com os gêmeos, sabendo que as crianças eram sensíveis às mudanças ao seu redor. Graça dava-lhes pequenas tarefas ou atividades para distraí-los da tensão dentro da casa. Esperava criar pequenos momentos de normalidade para eles. Ainda assim, entendia que nenhuma quantidade de organização poderia resolver os problemas subjacentes da família. Graça notava como Ricardo se movia rapidamente pela casa, falando o mínimo possível como se estivesse preso em seus próprios pensamentos. Observava Emília esforçar-se para manter a compostura enquanto lidava com a crescente distância em seu casamento. Graça desejava poder fazer mais, mas também sabia que a situação estava além do que seu papel permitia. Todos os dias esperava que a família encontrasse novamente o equilíbrio, embora os sinais sugerissem que isso estava se tornando cada vez mais difícil. Ricardo sentia-se cada vez mais isolado, mesmo vivendo cercado de pessoas. A pressão constante de suas responsabilidades profissionais o esgotava completamente, deixando pouco espaço para paciência ou emoção. Não conseguia separar o estresse do trabalho da vida doméstica e os dois mundos começaram a se misturar de maneiras desconfortáveis. Reconhecia que estava se distanciando de Emília e dos gêmeos, mas lhe faltava energia para enfrentar o problema. Frequentemente tomava decisões impulsivas, sem considerar as consequências, apenas tentando aliviar a pressão interna. No entanto, essas ações geralmente levavam a mais discussões, especialmente com Emília. Ele não queria machucá-la, mas suas reações saíam duras e impensadas. Com o tempo, começou a evitar conversas mais profundas, com medo de perder a paciência ou dizer algo que se arrependeria depois. Isso apenas aumentava a distância entre ele e sua família. Ricardo sentia-se preso em um padrão onde cada solução criava outro problema. Via a decepção nos olhos de Emília e sentia o silêncio dos gêmeos, mas não sabia como quebrar o ciclo. Em vez disso, concentrava-se ainda mais no trabalho, dizendo a si mesmo que era necessário, embora soubesse que isso afastava sua família ainda mais. Emília também percebeu que o relacionamento deles estava chegando a um ponto crítico. As discussões tornaram-se tão frequentes que ela não sabia mais como iniciar uma conversa calma com Ricardo. Cada tentativa parecia levar a mais tensão. Sentia-se exausta, desanimada e insegura sobre como seguir em frente. A casa não parecia mais acolhedora ou calorosa. Emília temia que os problemas tivessem se tornado grandes demais para reparar. Ela sabia que Ricardo estava sob enorme pressão, mas também via que a forma como ele lidava com isso estava prejudicando a família. Não queria desistir, mas sentia que ele não estava disposto a enfrentar as questões junto dela. O silêncio entre eles tornou-se tão pesado quanto as discussões, fazendo-a sentir como se vivessem vidas separadas sob o mesmo teto. Ainda assim, esforçava-se para manter a estabilidade pelos gêmeos e para que a casa continuasse funcionando. Todos os dias carregava consigo um medo crescente de que o casamento estivesse se aproximando de um ponto irreversível. Queria que as coisas melhorassem, mas já não sabia quais passos tomar, e a falta de respostas a deixava presa na esperança de que algo mudasse antes que fosse tarde demais. Ricardo finalmente chegou a um ponto em que sentiu que não podia continuar vivendo da mesma forma. Após meses de discussões constantes e tensão dentro da casa, decidiu dizer a Emília que queria o divórcio.
Disse que não podia mais lidar com as interações diárias e que o relacionamento havia se tornado impossível de manter. Dizer isso não foi fácil para ele, mas acreditava que era algo que precisava fazer. Emília ficou chocada ao ouvir sua decisão. Sentiu uma dor profunda, porque mesmo com todos os problemas, ainda esperava que as coisas pudessem melhorar algum dia. Por um momento não sabia como responder, mas tentou manter a calma. As palavras de Ricardo fizeram-na perceber que a situação havia chegado a um ponto em que insistir em continuar traria apenas mais sofrimento. Embora estivesse devastada, esforçou-se para não demonstrar raiva ou desespero. Entendia que forçar a continuidade do casamento não traria felicidade para nenhum dos dois. Ricardo acreditava que terminar o casamento o ajudaria a retomar o controle de sua vida, mesmo que isso significasse criar distância da família que antes tentava proteger. Com sua decisão tomada, ambos enfrentaram um novo começo difícil. Emília aceitou o divórcio, embora lhe causasse grande dor. Não pediu dinheiro nem bens e deixou claro que não queria nada da fortuna de Ricardo. Queria recomeçar de acordo com seus próprios termos, sem depender dele. Ela escolheu mudar-se para um pequeno apartamento T2, numa zona tranquila nos arredores de Lisboa. Não tinha nada a ver com a mansão em que vivera durante anos, mas sentia que um novo ambiente a ajudaria a reconstruir a sua vida. Arrumar as suas coisas foi um processo emocional. Cada objeto lhe lembrava da vida que tentara proteger e dos momentos que esperava que durassem. Ainda assim, manteve postura e dignidade, escolhendo não discutir sobre bens materiais. Queria paz mais do que conforto. Mudar-se para o apartamento pequeno parecia estranho no início, mas Emília sabia que precisava de um lugar onde pudesse respirar novamente. Compreendia que a mansão representava uma versão da sua vida que já não existia. A nova casa era o primeiro passo para retomar o controle do seu próprio caminho, mesmo que esse caminho fosse doloroso no início. Esperava que com o tempo voltasse a encontrar força. Nuno e Tiago foram profundamente afetados pela separação dos pais. Apesar de terem testemunhado muitas discussões, ainda lutavam para compreender por que a família estava se desintegrando. Quando Emília se mudou, os meninos sentiram tristeza e confusão, sem saber como lidar com a mudança repentina. Sentiam falta da ideia de um lar, onde ambos os pais estivessem presentes, mesmo que esse lar tivesse se tornado tenso e difícil. Graça Martins, que sempre estivera próxima deles, tornou-se uma fonte importante de conforto. Ela ouvia-os quando precisavam falar e permanecia ao lado deles quando se sentiam sobrecarregados. Tratava-os com gentileza e paciência, ajudando-os a compreender que nada do que aconteceu fora culpa deles. Os gêmeos procuravam-na frequentemente porque ela lhes transmitia segurança. Graça continuava a cuidar deles com dedicação, mesmo que a casa se sentisse diferente sem Emília. Esforçava-se ao máximo para manter a rotina estável, compreendendo que as crianças precisavam de estrutura em tempos confusos. Nuno e Tiago confiavam no apoio dela mais do que nunca, e a sua presença ajudava-os a ajustar-se às mudanças emocionais à sua volta. Mesmo com a tristeza, sentiam-se um pouco menos sozinhos, porque ela permanecia com eles. Ricardo concentrou-se inteiramente no trabalho após o divórcio. Acreditava que dedicar toda a sua atenção à empresa o ajudaria a evitar conflitos emocionais. Convencia-se de que a distância da família tornaria as coisas mais fáceis e lhe permitiria encontrar clareza. Começou a passar mais tempo em reuniões, chamadas e decisões empresariais. O trabalho tornou-se uma forma de se distrair da culpa e da tristeza que não queria enfrentar diretamente. Dizia a si mesmo que estava a fazer a coisa certa, mas no fundo, evitava pensar demasiado sobre a mudança de Emília ou sobre a dificuldade dos gêmeos em adaptar-se à nova situação. Evitava conversas emocionais e concentrava-se apenas nas tarefas que o faziam sentir-se produtivo. A sua agenda tornou-se ainda mais intensa, deixando quase nenhum tempo para reflexão pessoal. Ricardo acreditava que se ocupasse cada hora com responsabilidades, não teria de enfrentar o desconforto das suas escolhas.
A ideia de criar distância emocional fazia sentido para ele na altura, mesmo que causasse mais tensão com as pessoas ao seu redor. Queria acreditar que esta nova rotina corrigiria a insatisfação que sentira durante tanto tempo, sem perceber o quanto estava a fechar-se para si próprio. Entretanto, Emília começou a construir uma nova rotina na sua pequena casa. O apartamento era mais simples e muito menor do que a mansão em que vivera durante anos, mas ela abraçou-o como parte da sua nova vida. No início, o silêncio parecia estranho porque estava habituada ao movimento constante da mansão. Ainda assim, começou lentamente a criar um horário para si própria, organizando os seus dias e encontrando novas formas de preencher o tempo. Concentrou-se em pequenas tarefas que lhe davam uma sensação de controlo, como arrumar os quartos, planear as refeições e adaptar-se ao novo ambiente. Apesar de se sentir solitária, sentiu também alívio por estar longe das discussões e da pressão que preenchiam os seus dias anteriormente. Encarou esta mudança como uma oportunidade para reconstruir a autoestima e recuperar partes de si que tinha perdido ao longo dos anos. Emília lembrava-se de que a felicidade não dependia de luxo ou riqueza, mas de paz de espírito. Aceitou que o caminho à frente seria difícil, mas também acreditava que poderia conduzir a uma vida mais calma. A cada dia, dava pequenos passos em direção à estabilidade, esperando que o tempo a ajudasse a curar-se. Embora ainda lutasse emocionalmente, via a sua nova situação como uma oportunidade. Sabia que não podia mudar o passado, mas podia escolher como seguir em frente. Queria tornar-se mais forte e confiante e esforçava-se para focar no progresso pessoal em vez da tristeza. Passava tempo a refletir sobre as suas experiências, compreendendo o quanto o conflito constante a tinha afetado. Percebia que viver longe do caos do casamento poderia ajudá-la a recuperar a sua paz interior. A responsabilidade de estar sozinha era intimidante. Ainda assim, Emília abraçou o desafio. Queria provar a si mesma que podia manter-se independente sem depender de Ricardo, ou do estilo de vida que antes compartilhavam. Enquanto continuava a moldar a sua nova rotina, encontrou conforto na ideia de que a mudança, mesmo que dolorosa, poderia levar ao crescimento. Emília esperava que com o tempo voltasse a sentir-se completa e que Nuno e Tiago pudessem ver a sua força. Mantinha-se determinada a criar uma vida estável construída sobre a calma e não sobre o conflito. A cada dia sentia-se um pouco mais preparada para enfrentar a sua nova realidade e mais confiante de que havia tomado a decisão certa. Ricardo conheceu Margarida Henriques durante um evento empresarial a que assistiu pouco depois de tentar reconstruir a sua vida. O evento era formal, repleto de empresários executivos e investidores, e ele esperava apenas mais uma noite de conversas focadas no trabalho. No entanto, quando foi apresentado a Margarida, a sua atenção mudou rapidamente. Ela era confiante e articulada e movia-se de forma a atrair a atenção das pessoas. Margarida mostrou interesse no que Ricardo dizia e escutava atentamente sempre que ele falava sobre negócios ou experiências pessoais. Elogiava-o frequentemente, chamando-o de inteligente e dedicado, e esses comentários afetaram-no mais do que ele esperava. Sentia-se vazio após o divórcio e a atenção dela fez com que se sentisse valorizado novamente. A conversa fluiu naturalmente e ele ficou surpreso com a rapidez com que sentiu uma conexão. Acreditava que ela o compreendia de uma forma que os outros ao redor não conseguiam. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém o apreciava sem julgar as suas escolhas ou o caos que experienciara recentemente. No final do evento, Ricardo estava convencido de que conhecê-la não fora uma coincidência e continuou a pensar nela muito tempo depois da noite terminar. Com o passar dos dias, Ricardo continuou a comunicar-se com Margarida. Ela respondia sempre rapidamente e certificava-se de que ele se sentisse ouvido. Perguntava sobre as suas reuniões, projetos e até sobre a sua rotina pessoal. Sempre que se encontravam ou conversavam, encontrava uma forma de elogiar algo que ele fazia. Fazia-o sentir-se importante e ele começou a depender dessa sensação. Após as dificuldades que enfrentara com o divórcio, o interesse de Margarida parecia um alívio.
Ela disse que admirava a sua determinação e a forma como geria a sua empresa. Ricardo interpretou as palavras dela como admiração genuína. Acreditava que ela via o melhor nele num período em que se sentia exposto e inseguro. Isso fez com que pensasse que ela poderia ajudá-lo a recuperar a confiança que tinha perdido. Lentamente, começou a incluí-la em partes da sua rotina. Convidava-a para jantares, partilhava detalhes do seu trabalho e falava sobre o seu passado com ela. Acreditava que Margarida poderia preencher o espaço emocional deixado pela separação. Quanto mais ela se aproximava, mais ele imaginava que poderia tornar-se uma presença estável na sua vida, oferecendo conforto onde ele se sentia vulnerável. Ricardo decidiu eventualmente que era a hora dos filhos conhecerem Margarida. Esperava que Nuno e Tiago a aceitassem da mesma forma que ele. Imaginava que poderiam vê-la como alguém capaz de trazer energia positiva à família. No entanto, quando a apresentou a eles, a reação não foi a que esperava. Nuno e Tiago comportaram-se de forma educada, mas distante. Mal falavam e, quando o faziam, as respostas eram curtas e cautelosas. Observavam Margarida atentamente sem saber como agir perto dela. Ricardo notou o comportamento frio dos filhos, mas pensou que era apenas porque ainda se estavam a adaptar ao divórcio. Acreditava que precisavam de tempo e que eventualmente se habituariam a ela. Margarida tentou interagir com eles, fazendo perguntas simples e tentando parecer amigável, mas os meninos continuaram desconfortáveis. Sentiam-se confusos ao ver o pai com alguém novo tão pouco tempo depois da separação. Não confiavam na mudança repentina e não compreendiam por que parecia tão apegado a Margarida já. Para eles era estranho e quase forçado e não conseguiam esconder o desconforto. A reação deles criou uma tensão que Ricardo não queria reconhecer. Graça Martins observava tudo em silêncio. Conhecia Ricardo e as crianças há muito tempo e compreendia bem o seu comportamento. Enquanto via Margarida interagir com os meninos, percebeu um certo tom controlado nas ações dela. Margarida sorria frequentemente e parecia simpática, mas algo no seu comportamento parecia calculado, como se medisse cuidadosamente cada palavra. Graça não disse nada em voz alta porque sabia que não era o seu lugar julgar as escolhas pessoais de Ricardo. Ainda assim, não podia ignorar os detalhes que percebiera a forma como Margarida falava, apenas quando isso lhe beneficiava, como observava a casa com particular interesse, e como reagia quando as coisas não aconteciam exatamente como queria. Graça manteve-se respeitosa, mas guardou os pensamentos para si mesma. Ela continuou a cuidar de Nuno e Tiago, tentando fazê-los sentir-se seguros, apesar das mudanças que aconteciam ao seu redor. Quando eles se mostravam desconfortáveis após as visitas de Margarida Graça Martins, permanecia perto deles oferecendo apoio silencioso. Mesmo sem expressar suas preocupações, mantinha-se atenta à situação. Não confiava completamente em Margarida, mas decidiu esperar e observar em vez de tirar conclusões precipitadas. Esperava que Ricardo permanecesse cuidadoso com quem permitia entrar na vida da família. Mesmo com a reação fria das crianças e o silêncio de Graça, Ricardo apenas se tornou mais apegado a Margarida. Acreditava que ela realmente se importava com ele e sentia-se encorajado pela forma como ela sempre apoiava suas decisões. Ignorou o desconforto dos gêmeos pensando que era apenas uma fase normal que passaria. Também não percebeu as observações silenciosas de Graça, porque estava demasiado focado na atenção positiva que Margarida lhe dava. Ele começou a convidá-la mais frequentemente para o seu dia a dia. Ela acompanhava-o durante as refeições, ia a alguns eventos com ele e passava tempo em casa. Ricardo sentia-se mais leve com a sua presença. Convencido de que representava um novo capítulo, via o interesse dela como afeto sincero, algo que sentia falta desde antes do divórcio. Convenceu-se de que ela entendia as suas dificuldades e queria ajudá-lo a seguir em frente. Quanto mais acreditava nisso, mais espaço lhe dava na sua rotina. Via-a como alguém que trazia conforto sem perceber que os outros ao seu redor
Tinham preocupações que ele escolhia ignorar. Para ele, Margarida era a prova de que poderia ser feliz novamente e focava-se cada vez mais nessa ideia. Ricardo continuava avançando com confiança, acreditando que a ligação que encontrara com Margarida era exatamente o que precisava. Sentia-se esperançoso de uma forma que não sentia há meses. Acreditava que ela era sincera e que queria fazer parte da sua vida pelas razões certas. Mantinha firmemente essa crença. Imaginava que a presença dela poderia ajudá-lo a reconstruir partes de si mesmo que tinham sido danificadas pelo divórcio. Mesmo que Nuno e Tiago ainda não a aceitassem, pensava que eventualmente compreenderiam. Dizia a si mesmo que as crianças às vezes resistem à mudança, mas adaptam-se com o tempo. Quanto à Graça, assumia que ela respeitava as suas escolhas e não questionava o que poderia estar pensando. Com esses pensamentos a guiá-lo, manteve Margarida por perto e continuou a partilhar mais do seu mundo com ela. Estava certo de que ela representava uma oportunidade de nova estabilidade emocional. Acreditava que ela poderia ajudá-lo a criar um futuro menos doloroso. Com essa esperança, ignorava dúvidas e confiava na ligação que sentia. Ricardo via Margarida como o início de algo melhor, convencido de que ela trazia significado à sua vida, exatamente quando mais precisava. Com o tempo, Margarida começou a visitar a mansão todos os dias. No início, Ricardo pensou que isso fosse um sinal de que ela se importava com ele e queria fazer parte da sua vida, por isso não questionou. Margarida começou a percorrer a casa como se já pertencesse ali. Prestava atenção a cada detalhe, notando como tudo estava limpo, como os objetos estavam organizados e como funcionava a rotina diária. Fazia comentários sobre pequenas coisas que pensava que deveriam mudar, mesmo quando ninguém lhe pedia opinião. Dizia que essas sugestões eram apenas para ajudar, insistindo que queria o melhor para Ricardo. Encorajava-o a reconsiderar velhos hábitos que ele seguira durante anos, dizendo que eram ultrapassados ou desnecessários. Ricardo, cansado do trabalho e sobrecarregado com responsabilidades, aceitava esses comentários sem pensar muito. Acreditava que Margarida estava a demonstrar cuidado, sem perceber como o comportamento dela estava lentamente a influenciar a casa mais do que ele pretendia. Margarida aproveitava todas as oportunidades para mostrar que sabia o que era melhor e repetia essa ideia frequentemente. A sua presença na mansão tornou-se normal, e Ricardo assumia que tudo estava bem, sem perceber o quanto o ambiente à sua volta estava a mudar devido à sua constante intervenção. À medida que as visitas de Margarida se tornavam parte da rotina diária, ela começou a agir de forma a parecer responsável pelo funcionamento da casa. Falava com confiança e corrigia coisas que não correspondiam às suas preferências. Às vezes, reorganizava objetos, ajustava horários ou questionava a forma como tarefas eram feitas. Sempre justificava as suas ações dizendo que queria que Ricardo tivesse uma vida melhor. Quando via algo que não gostava, apontava imediatamente e esperava que os outros seguissem as suas instruções. Ricardo raramente percebia o quão exigente ela soava, porque normalmente estava distraído com o trabalho. Passava longas horas em chamadas reuniões ou a preparar documentos, o que deixava Margarida livre para influenciar a casa sem interrupções. Ela repetia a ideia de que Ricardo precisava de mudanças, e ele acreditava que ela estava simplesmente a ajudá-lo. Quanto mais ela insistia, mais agia como se tivesse autoridade sobre toda a casa. Deixava claro que a sua opinião deveria ser considerada importante, e não hesitava em expressar insatisfação quando algo não era feito à sua maneira. Lentamente a sua presença passou de apoiadora para dominante, mas Ricardo estava demasiado ocupado para perceber essa mudança. Graça Martins observava essas alterações em silêncio. Sempre prestara atenção à casa e às pessoas que nela viviam, e agora via como Margarida tentava controlar coisas que nunca tinham sido um problema. Graça notou o tom de Margarida, a forma como falava quando Ricardo estava presente, e o comportamento diferente quando ele não estava. Quando estavam a sós, as palavras de Margarida eram mais curtas e afiadas.
Ela mostrava impaciência, especialmente com Nuno e Tiago. Graça reparou na mudança da expressão de Margarida quando tinha de interagir com os gêmeos sem Ricardo por perto. A presença deles parecia incomodá-la, mesmo tentando esconder quando Ricardo entrava na divisão. Graça manteve as suas observações para si, sem querer criar conflitos. Continuou a trabalhar como sempre, mas prestava atenção ao comportamento de Margarida. Conseguiu perceber que algo estava errado. Ainda assim sabia que não tinha direito a interferir nas escolhas pessoais de Ricardo. Apesar disso, compreendia que o ambiente na mansão estava a mudar de forma a tornar as crianças desconfortáveis. Tentava manter-se calma e equilibrada, fazendo o seu melhor para manter a casa estável, apesar da tensão que se formava lentamente à sua volta. Nuno e Tiago sentiam-se cada vez mais desconfortáveis com a presença constante de Margarida. Não confiavam nela e evitavam interagir sempre que possível. Quando ela entrava numa divisão, muitas vezes permaneciam em silêncio ou afastavam-se. Não queriam envolver-se nas suas tentativas de controlar tudo. Sentiam-se julgados por ela. Mesmo nos pequenos momentos, Margarida por vezes comentava sobre o comportamento deles, as rotinas ou a forma como realizavam tarefas simples. O tom dela fazia-os sentir que estavam a fazer algo errado, mesmo sem razão real para os criticar. Os meninos percebiam que ela não gostava de passar tempo sozinha com eles. Quando Margarida ficava sozinha com os gêmeos, a sua atitude mudava. Parecia irritada, impaciente ou desinteressada. Isso tornava Nuno e Tiago ainda mais distantes. Procuravam conforto em Graça, que sempre os fazia sentir-se seguros e compreendidos. Passar tempo com ela ajudava-os a lidar com a atmosfera negativa que Margarida trazia à mansão. Os gêmeos mantinham-se perto de Graça sempre que podiam, pois era a única pessoa que fazia a casa sentir-se normal. Esperavam que Ricardo notasse o desconforto deles, mas ele parecia demasiado ocupado para perceber o quão difícil as coisas estavam a tornar-se para eles. Ricardo permanecia alheio à crescente tensão dentro de sua própria casa. O seu foco mantinha-se no trabalho, passando a maior parte do tempo a tratar de assuntos empresariais. Quando chegava à casa, estava cansado e distraído, sem prestar atenção aos pequenos detalhes que aconteciam à sua volta. Margarida aproveitava esses momentos apresentando-se como apoiadora e prestativa sempre que ele parecia estressado. Falava suavemente, oferecia sugestões e posicionava-se como a única pessoa que o compreendia. Ricardo apreciava essa atenção, assumindo que Margarida estava simplesmente a ser carinhosa. Por isso não notava o desconforto no comportamento das crianças, nem a preocupação silenciosa de Graça. Via o envolvimento de Margarida como uma influência positiva e acreditava que ela o ajudava a estabilizar a sua vida. Não percebia que a atitude dela em relação à casa e aos gêmeos era diferente quando ele não estava presente. Ricardo confiava completamente nas intenções dela, e isso tornava-o cego à tensão crescente dentro da mansão. Continuava a percorrer a sua rotina sem questionar as mudanças que Margarida trazia para o dia a dia da família. Com o passar do tempo, Margarida fez questão de que a sua presença se tornasse essencial. Comportava-se como se a mansão precisasse dela para funcionar bem, e como se Ricardo dependesse da sua orientação. Substituiu sugestões calmas por opiniões firmes e fez-se parecer importante em todas as decisões. Repetia que queria o melhor para Ricardo, usando essa ideia para justificar a sua constante intervenção. Tentava ocupar espaço em todos os aspectos da vida dele, desde pequenas rotinas até assuntos pessoais. A sua presença tornou-se inevitável e agia como se pertencesse ao centro de tudo. Ricardo aceitava isso sem se aperceber de quanto controle ela estava a reivindicar. Margarida aproveitava todas as oportunidades para lhe lembrar que estava ali para ajudar, fazendo-se parecer insubstituível. Criava um ambiente onde a sua autoridade parecia natural, mesmo que nada na casa alguma vez tivesse exigido a sua intervenção. Graça e os gêmeos sentiam a influência de Margarida a crescer. Mas permaneceram em silêncio, cada um lidando com atenção à sua maneira. Margarida, confiante na sua posição,
Continuava a expandir o seu papel, convencida de que poderia moldar a família de acordo com as suas próprias intenções. Começou a criar acusações contra Graça de forma lenta, mas constante. Inicialmente mencionava pequenas coisas dizendo que Graça tinha esquecido tarefas simples ou cometido erros desnecessários. Fazia esses comentários agindo como se estivesse preocupada, como se a sua única intenção fosse ajudar Ricardo a notar algo importante. Rapidamente, essas pequenas acusações transformaram-se em afirmações mais graves. Margarida dizia que Graça causava problemas dentro da casa de propósito e repetia essas ideias sempre que podia. Alegava também que Graça tratava Nuno e Tiago de forma inadequada, embora nunca apresentasse provas claras. Margarida falava com um tom confiante que fazia as suas palavras parecerem credíveis. Ricardo ficou surpreso com essas acusações porque confiava em Graça há anos, mas Margarida insistia que estava a tentar protegê-lo a ele e às crianças. Dizia que o comportamento de Graça estava a prejudicar a rotina da casa, tornando mais difícil a vida pacífica de todos. Cada vez que Ricardo tentava questioná-la, Margarida repetia as suas preocupações com mais emoção, convencendo-o a prestar atenção a coisas com que ele nunca se tinha preocupado antes. Lentamente, Ricardo começou a questionar se tinha negligenciado algo importante, sem se dar conta. À medida que Margarida continuava, criava situações que faziam as suas acusações parecer mais reais. Por vezes, apontava pequenos mal-entendidos e apresentava-os como sinais de suposta incompetência de Graça. Outras vezes, reagia de forma exagerada a questões menores, fazendo-as parecer mais sérias do que realmente eram. Sempre que Ricardo hesitava ou tentava defender Graça a Margarida, insistia que apenas tentava ajudá-lo a ver a verdade. A repetição dela tornava difícil para ele ignorar as suas alegações. Graça, sem perceber a extensão total dessas acusações, notou que Ricardo começara a agir de forma diferente com ela. As perguntas dele tornaram-se mais diretas e o tom soava mais suspeito do que antes. Graça respondia tudo honestamente, mas sentia-se confusa sobre por que ele de repente duvidava do seu trabalho. Percebia que algo estava a mudar, mas não conseguia compreender a origem da tensão. Margarida aproveitava cada pequeno momento que pudesse sustentar as suas acusações. Certificava-se de que Ricardo notasse qualquer coisa fora do lugar, mesmo que nada tivesse a ver com Graça. Quanto mais insistia, mais Ricardo questionava o seu próprio julgamento. Os comentários persistentes dela minavam lentamente a sua confiança, embora Graça não tivesse feito nada de errado. Nuno e Tiago perceberam rapidamente que a situação era injusta. Confiavam plenamente em Graça e não podiam aceitar as acusações que Margarida fazia contra ela. Os gêmeos tentaram explicar a Ricardo que Graça nunca os prejudicaria ou agiria mal. Explicaram que ela sempre os tratava com bondade, paciência e respeito. Falavam com sinceridade na esperança de que o pai acreditasse neles. No entanto, Ricardo encontrava-se dividido. Queria confiar nos filhos, mas as queixas constantes de Margarida fizeram-no sentir-se incerto. Os meninos insistiam que Margarida estava errada, mas as suas palavras não tinham a mesma força das alegações repetidas dela. Sentiam-se impotentes ao ver o pai distanciar-se da verdade. Sempre que tentavam defender Graça a Margarida, descartava os comentários dizendo que eram demasiado jovens para compreender o que estava a acontecer. Isso deixava os gêmeos ainda mais frustrados. Sentiam-se ignorados e presos numa situação que não podiam resolver. Para eles, era claro que Graça estava a ser alvo de injustiça, mas não sabiam como fazer Ricardo perceber. A tensão na casa aumentava e os meninos ficavam cada vez mais preocupados com o que Margarida poderia fazer a seguir. Ricardo encontrava-se entre o cansaço e a confusão. Queria paz dentro de casa, mas as queixas constantes deixavam-no sobrecarregado. Margarida falava com urgência, repetindo as suas acusações com pressão crescente. Insistia que despedir Graça resolveria os problemas que descrevia. Ricardo tentou manter a calma, mas sentia-se emocionalmente esgotado. Lembrava-se de como a casa tinha sido estável antes,
Mas as críticas constantes de Margarida faziam-no questionar o seu julgamento. Perguntava-se se teria ficado demasiado distraído com o trabalho para notar os problemas que aconteciam à sua volta. Quanto mais cansado se sentia, mais dependia das opiniões de Margarida, pensando que ela estava a tentar proteger a família. A tristeza de Graça e a frustração dos meninos deixavam-no desconfortável. Ainda assim, Margarida tinha sempre uma resposta que explicava todas as dúvidas. Moldava as suas acusações de forma a fazer o desacordo parecer irresponsável. Com o passar do tempo, a resistência de Ricardo enfraqueceu. Já não conseguia separar a verdade das alegações de Margarida. Sentindo-se sobrecarregado e incerto, começou a acreditar que despedir Graça poderia ser a única forma de restaurar a calma dentro da casa. Chegou a esta conclusão não porque confiasse totalmente em Margarida, mas porque estava demasiado cansado para continuar a questionar a versão dela dos acontecimentos. O momento em que Ricardo decidiu despedir Graça foi pesado para todos os envolvidos. Chamou-a para conversar tentando manter um tom neutro, mas a sua confusão transpareceu. Graça ouviu atentamente chocada enquanto ele repetia as acusações feitas por Margarida. Tentou explicar que nunca agira de forma prejudicial, especialmente com Nuno e Tiago. Lembrou-o dos seus anos de trabalho e lealdade. Mas Ricardo, esgotado pela pressão emocional, não conseguiu aceitar a sua defesa. Acreditou na versão de Margarida, pensando que remover Graça resolveria a tensão contínua. Graça sentiu uma profunda sensação de injustiça. Sabia que não tinha feito nada de errado, mas não conseguia mudar a opinião de Ricardo. Nuno e Tiago ficaram de coração partido ao ouvir a notícia. Tentaram mais uma vez defendê-la, mas já era tarde. O pai já havia tomado a decisão. Graça preparou-se para deixar a mansão com tristeza, sem entender como o seu trabalho e intenções haviam sido tão facilmente questionados. A atmosfera da casa mudou enquanto ela recolhia os seus pertences. A sua partida deixou um vazio que todos sentiram de maneiras diferentes. Graça saiu da mansão silenciosamente, carregando um sentimento de confusão e profunda tristeza. Partiu sem compreender totalmente como Margarida havia conseguido virar Ricardo contra ela. Continuava a preocupar-se com os gêmeos e deixá-los para trás foi a parte mais difícil. Nuno e Tiago sentiram-se devastados ao vê-la partir. Abraçaram-na com força, tentando mostrar o quanto ela significava para eles. Mas a situação não podia ser alterada. Voltaram para dentro da casa sentindo-se vazios e zangados com a injustiça. Ricardo sentiu-se dividido, mas Margarida falou de forma reconfortante, dizendo-lhe que tinha tomado a decisão certa. Aproveitou o momento para fortalecer o seu papel dentro de casa, apresentando-se como alguém que protegia ele e as crianças. Ricardo, emocionalmente cansado, aceitou o conforto dela sem perceber quanto controlo ela já detinha. A casa sentiu-se diferente sem a presença de Graça. Ela fora uma figura constante durante anos, e agora a sua ausência deixava os gêmeos sem alguém em quem confiavam. Margarida continuou a agir como se a sua orientação fosse necessária, aproveitando a situação que ela própria criara. Ricardo acreditava que o problema estava resolvido, mas não via o dano que já se espalhara dentro da família. Graça mudou-se temporariamente para a casa de Emília, e a transição foi emocional para ambas. Emília acolheu-a com genuína gratidão, reconhecendo tudo o que Graça fizera por Nuno e Tiago ao longo dos anos. Este apoio foi especialmente importante durante momentos difíceis, e Emília sentiu alívio por poder oferecer um lugar seguro a Graça após a situação injusta que ela enfrentara. Graça chegou com apenas alguns pertences, ainda confusa com a rapidez com que tudo havia mudado. Emília compreendeu a sua tristeza e tentou fazê-la sentir-se segura no novo ambiente. Juntas começaram a ajustar-se a uma rotina mais simples, diferente da que Graça tinha na mansão. Emília preparou um quarto para ela e tranquilizou-a dizendo que não precisava de se apressar. Graça apreciou a gentileza e tentou manter-se forte apesar de sentir a perda da vida que construíra na mansão. Apesar da dor, encontrou conforto na presença de Emília.
Estar com alguém que a compreendia tornou a transição mais fácil. Lembrava-se de que este lar temporário era uma oportunidade para descansar e recuperar-se de tudo o que tinha acontecido. Emília tratava-a com respeito grata pela estabilidade que Graça proporcionara aos seus filhos durante tanto tempo. As duas mulheres começaram a reconstruir as suas rotinas passo a passo. Os dias eram simples, mas preenchidos com cooperação. Emília e Graça partilhavam tarefas domésticas, ajudando-se mutuamente de forma natural, sem necessidade de planos complicados. Graça limpava, organizava pequenas áreas e ajudava nas refeições, enquanto Emília tratava de outras responsabilidades com cuidado. Encontraram um ritmo equilibrado que tornava a casa calma e confortável. Mesmo que o ambiente fosse muito mais simples do que a mansão, a atmosfera sentia-se pacífica. Graça apreciava estar num lugar onde podia respirar e refletir. Ela e Emília falavam frequentemente sobre Nuno e Tiago, partilhando pensamentos sobre como os meninos estavam a adaptar-se e como poderiam estar a sentir-se após tudo o que tinha acontecido. Contactavam os gêmeos sempre que possível, enviando mensagens e fazendo chamadas curtas quando a situação permitia. Ouvir a voz das crianças levantava o ânimo de Graça e ajudava Emília a sentir-se mais próxima dos filhos. Ambas desejavam que os meninos pudessem visitar com mais frequência, mas compreendiam que as circunstâncias eram complicadas. Ainda assim, cada momento de comunicação parecia importante. Poder apoiar-se mutuamente ajudava-as a enfrentar a incerteza que tinham pela frente e continuavam a orientar-se uma à outra nesta nova etapa das suas vidas. Entretanto, Margarida tornou-se ainda mais presente na rotina diária de Ricardo. Posicionava-se como alguém essencial na sua vida e tentava preencher cada espaço que antes pertencia à sua família. Acompanhava-o com mais frequência em casa, durante as refeições e até nos momentos que outrora tinham sido privados ou tranquilos. Ricardo aceitava esta presença sem questionar, acreditando que Margarida estava simplesmente a ajudá-lo a seguir em frente. Continuava afetado pela pressão emocional dos acontecimentos recentes, e Margarida aproveitava-se disso. A sua influência tornou-se mais forte à medida que dava opiniões sobre a sua agenda, hábitos e decisões. Ricardo interpretava isso como apoio sem perceber o quão profundamente ela se estava a envolver. A mansão começou a sentir-se totalmente moldada pela presença dela. Espaços que antes pertenciam aos gêmeos ou guardavam memórias da sua vida familiar anterior, passaram lentamente a centrar-se em Margarida. Ela permanecia próxima de Ricardo sempre que podia, garantindo que fosse a pessoa a quem ele mais recorresse. O envolvimento constante dela tornava difícil para ele perceber o quanto a atmosfera da casa tinha mudado. Margarida agia como se o seu papel na vida dele fosse natural e necessário, e Ricardo, sobrecarregado e cansado, permitiu essa mudança sem resistência. Emília observava tudo à distância. Ouvia informações através dos gêmeos e, por vezes, através de comentários simples que Ricardo fazia em breves conversas. Embora já não fizesse parte da sua casa, conseguia perceber que ele estava a tornar-se emocionalmente dependente de Margarida. Emília reconheceu os sinais de manipulação porque vivera com Ricardo tempo suficiente para entender o quão facilmente ele podia ser influenciado quando se sentia pressionado ou confuso. Percebia que ele estava demasiado envolvido para notar qualquer comportamento suspeito. Emília não interveio, sabendo que Ricardo não ouviria os seus avisos. Ainda assim, sentia-se preocupada. Lembrava-se de como Margarida se comportara nas primeiras interações e percebia que a situação estava a piorar. Emília sabia que os gêmeos se sentiam desconfortáveis com Margarida e preocupava-se com o que poderiam estar a experienciar. Mesmo que já não partilhasse a vida com Ricardo, continuava a preocupar-se com a saúde emocional dos filhos e com o ambiente ao qual estavam expostos. Observar de longe obrigou-a a aceitar que tinha controle limitado, mas continuava atenta. Os seus instintos diziam-lhe que algo mais profundo estava a acontecer e esperava que Ricardo eventualmente percebesse por si mesmo.
Graça também carregava preocupações pesadas, mesmo já não vivendo na mansão. Pensava constantemente em Nuno e Tiago, lembrando-se das suas expressões durante momentos difíceis e da tristeza que mostravam quando ela partiu. Preocupava-se com a forma como estavam a ser tratados na casa, agora que Margarida tinha ganho mais influência. Graça sentia falta da rotina que tinha com os gêmeos, ajudando-os conversando com eles e apoiando-os quando precisavam de conforto. O vínculo deles tinha se tornado forte ao longo dos anos e sentia dor por estar separada deles de repente. Falava frequentemente com Emília sobre como os meninos poderiam estar a sentir-se, esperando que estivessem seguros e emocionalmente apoiados. Graça sentia-se inquieta com a ideia de que Margarida estava a moldar as decisões da casa mais do que antes. Com base no que tinha testemunhado, acreditava que o comportamento de Margarida em relação aos gêmeos não era sincero. À distância não podia intervir, o que aumentava a sua preocupação. Queria ajudar, mas tudo o que podia fazer era manter-se disponível para Emília e esperar oportunidades para apoiar os meninos sempre que possível. O seu sentido de responsabilidade para com eles não desapareceu simplesmente porque foi afastada da mansão. Mesmo lidando com a própria tristeza, Graça mantinha o carinho que tinha desenvolvido por Nuno e Tiago. Lembrava-se diariamente de que a sua preocupação por eles era genuína e que nada do que Margarida tinha acusado era verdade. Graça encontrou força ao saber que os gêmeos confiavam nela e a defendiam quando tudo acontecia. Isso dava-lhe esperança de que a situação eventualmente mudaria. Também refletia sobre a influência que Margarida tinha sobre Ricardo. Do exterior, era mais fácil ver quão fortemente Margarida moldava as decisões dele, e Graça sentia-se inquieta com a rapidez com que tudo mudara na família. Viver com Emília dava-lhe a oportunidade de reconstruir a sua vida lentamente, mas os seus pensamentos frequentemente voltavam à mansão e às crianças de quem cuidava. Graça mantinha contato sempre que possível e tranquilizava os gêmeos dizendo que continuava presente na vida deles, mesmo que não pudessem ver-se com tanta frequência. Embora não compreendesse toda a complexidade da manipulação de Margarida Graça, sabia que algo estava errado. Continuava a te esperar que, com o tempo, a verdade viesse à tona e que Ricardo reconhecesse as mudanças que estavam a acontecer à sua volta. Até lá, ela e Emília apoiavam-se mutuamente, aguardando dias melhores. Graça voltou à mansão, numa tarde silenciosa, esperando recolher alguns pertences pessoais que tinha deixado para trás quando fora despedida. Escolheu um horário em que sabia que Ricardo e Margarida não estariam em casa porque não queria qualquer confronto. Quando chegou, foi recebida apenas por funcionários secundários que não fizeram muitas perguntas. Simplesmente a deixaram entrar reconhecendo-a pelos anos em que trabalhara ali. Embora caminhasse por corredores familiares, tudo parecia diferente agora. A casa já não carregava a sensação de rotina e aconchego que outrora a conhecera. Moveu-se com rapidez, querendo evitar atenção desnecessária. Ao passar por certas divisões, recordou os momentos que partilhara com os gêmeos e a estabilidade que a mansão representara. Mas agora, o seu objetivo era simples recuperar as suas coisas e sair discretamente. Tentou manter o foco, mas uma sensação de desconforto seguia-a a cada passo pela casa. Era estranho regressar como visitante e não como empregada. Mesmo assim, manteve-se calma, pensando apenas em terminar o que tinha vindo fazer e regressar à casa de Emília, onde se sentia segura e respeitada. Ao dirigir-se para a área onde acreditava que os seus pertences estavam guardados, Graça passou pelo escritório de Ricardo. A porta estava entreaberta e, no interior, notou algo inesperado. O portátil de Margarida estava sobre a secretária, ainda ligado com o ecrã luminoso. Era invulgar ver o dispositivo abandonado assim, especialmente considerando o quão reservada Margarida sempre se mostrava. A imagem chamou a atenção de Graça, e embora não tivesse intenção de invadir a privacidade de ninguém, algo dentro de si despertou uma sensação de inquietação. Lembrou-se dos muitos comportamentos estranhos que testemunhara em Margarida,
a tensão desconfortável que sentia, o tom manipulador que ela usava sempre que Ricardo estava presente. Essas memórias fizeram-na parar. Uma curiosidade natural cresceu dentro dela, alimentada pelas dúvidas profundas que a acompanhavam desde a sua demissão. Hesitou por um momento, dividida entre sair imediatamente ou olhar mais de perto. O portátil aberto parecia fora do lugar, como se alguém tivesse saído às pressas. Esses pensamentos pesaram-lhe no peito e Graça deu um passo cuidadoso para dentro da sala, sentindo-se dividida, mas incapaz de ignorar o instinto que lhe dizia que algo importante poderia estar ali. Aproximou-se lentamente da secretária com as mãos ligeiramente trêmulas. Inclinou-se e olhou para o ecrã com mais atenção. O portátil exibiu um separador de e-mail, ainda com sessão iniciada, e várias mensagens visíveis. No início viu apenas as linhas de assunto, mas uma mensagem chamou-lhe imediatamente a atenção. As palavras eram alarmantes, mesmo antes de abrir o conteúdo completo. Impulsionada pela crescente sensação de urgência dentro de si, Graça clicou na mensagem para ler o conteúdo. À medida que ia percorrendo os e-mails, o seu coração apertou. As mensagens continham conversas detalhadas, descrevendo planos envolvendo Ricardo e os gêmeos. Havia explicações, métodos e motivações relacionadas com a fortuna da família. Graça leu referências à eliminação permanente deles, algo que nunca imaginara encontrar. Continuou a ler e cada frase parecia mais perturbadora do que a anterior. Não eram ameaças vagas ou insinuações. Eram passos claros, estruturados, descrevendo ações intencionais que alguém planeava executar. O coração de Graça acelerou, enquanto tentava entender como algo tão terrível podia estar escrito de forma tão direta. Sentiu uma onda fria de incredulidade e medo invadir-lhe o corpo. Os e-mails confirmavam todas as suspeitas que ela alguma vez tivera sobre Margarida, mas a verdade era muito pior do que imaginara. À medida que continuava a ler, encontrou mensagens que descreviam um método específico destinado a causar dano à família. Um dos e-mails mencionava planos relacionados com a sabotagem do carro da família. Os detalhes estavam claramente descritos, explicando como a sabotagem poderia levar a um acidente fatal. Não havia qualquer dúvida quanto à intenção. As mensagens discutiam herança e os benefícios que surgiriam com a morte de Ricardo e dos gêmeos. Graça ficou horrorizada. Leu as linhas novamente esperando ter interpretado algo mal, mas o significado era inconfundível. O tom dos e-mails não mostrava hesitação ou arrependimento. Tudo estava escrito diretamente, como se planear um ato tão grave fosse uma conversa normal. As pernas de Graça fraquejaram quando percebeu o perigo em que Ricardo e os meninos se encontravam. Graça lembrou-se do desconforto dos gêmeos, do esgotamento emocional de Ricardo e de como Margarida tinha lentamente isolado todos que se importavam com eles. As peças encaixaram-se na sua mente com uma clareza aterradora. Sentiu-se completamente sobrecarregada, incapaz de acreditar que alguém que vivia tão perto da família pudesse ser capaz de tanta crueldade. O seu pulso acelerou enquanto olhava para o ecrã, sabendo que tinha descoberto algo extremamente sério. Recuou da secretária com o coração a bater rápido e tentou acalmar-se, mas o medo só aumentava. Percebeu que não podia ficar mais tempo na sala. Se Margarida ou Ricardo voltassem e a encontrassem ali, as coisas poderiam tornar-se perigosas muito rapidamente. Lançou mais um olhar ao portátil, incapaz de esquecer os planos violentos que acabara de ler. A sua mente percorria cada momento que tinha testemunhado na mansão, lembrando-se da irritação de Margarida com os gêmeos, do comportamento manipulador e da forma como a tinha afastado da casa. Tudo fazia sentido agora, mas a percepção era quase demasiado pesada para suportar. Graça sentiu-se presa entre o choque e a urgência. Precisava de sair imediatamente, mas as pernas sentiam-se rígidas. Forçou-se a mover-se, caminhando rapidamente pelo escritório, tentando manter a respiração controlada, apesar do pânico que crescia dentro de si. Sabia que aquilo que tinha descoberto eram informações que ameaçavam vidas, e tinha de avisar alguém. Cada segundo,
passou a ser crucial. Sem perder mais tempo, Graça correu em direção à saída, esperando conseguir afastar-se antes de qualquer um regressar. Quando finalmente saiu da mansão, sentiu uma onda de desespero. O ar parecia pesado e lutava para processar tudo o que tinha visto. Não parou para falar com ninguém, nem responder a perguntas dos funcionários. Tudo em que conseguia pensar era em afastar-se o máximo possível e encontrar um local seguro para planear os próximos passos. A sua mente repetia os e-mails vezes sem conta, as referências a assassinato, a menção à herança e o plano específico para sabotar o carro. O perigo era real, imediato e aterrador. Graça atravessou a propriedade apressadamente com as mãos a tremer, tentando não pensar no que poderia acontecer se falhasse em agir rápido. Sentiu-se responsável por proteger Ricardo e os gêmeos, mesmo tendo sido afastada das suas vidas. Chegou ao portão exterior ainda sobrecarregada, sem saber bem como lidar com a situação, mas sabendo que não podia ficar em silêncio. Graça estava cheia de urgência, medo e determinação. O que tinha descoberto era demasiado sério para ser ignorado, e entendia que as decisões que tomasse a seguir poderiam significar a diferença entre a vida e a morte, para a família de quem tanto cuidara. Ricardo iniciou a manhã seguindo a mesma rotina que praticava há anos. Percorreu a casa recolhendo o material escolar dos meninos, verificando os cadernos e certificando-se de que nada importante estava em falta. Pegou nas mochilas do salão e colocou-as sobre a mesa para confirmar que tudo estava organizado. Nuno e Tiago ficaram por perto, esperando em silêncio, enquanto ele terminava os últimos detalhes. Ricardo chamou-o suavemente pelos nomes, perguntando se tinham trabalhos de casa para entregar ou se lembravam de algum aviso da escola. Movia-se rapidamente, porque sabia que a sua agenda do dia estava cheia e não queria chegar atrasado. Apesar de ocupado, tentou manter a manhã calma para os gêmeos. Ajustou um dos atacadores, corrigiu uma alça da mochila e verificou o relógio repetidamente. A casa parecia tensa, mas a rotina ajudava-o a concentrar-se. Mandou os meninos dirigirem-se à garagem enquanto ia buscar as chaves. Tudo parecia normal, e Ricardo não notou nenhum sinal de que algo incomum estivesse a acontecer. Para ele era apenas mais uma manhã em que equilibrava as responsabilidades de pai com a pressão do trabalho. Nuno e Tiago caminharam lentamente em direção ao carro, cada um carregando uma mochila quase tão grande quanto os ombros pequenos. Conheciam bem a rotina, mas ainda se sentiam desconfortáveis. Não entendiam exatamente por que a atmosfera na casa parecia estranha, mas percebiam-na de algum modo. Quando chegaram ao carro, esperaram que o pai destrancasse as portas. Ricardo aproximou-se com passos rápidos, ainda a pensar no tempo. Abriu a porta de trás e ajudou-os a subir para os assentos. Lembrou-os de apertar os cintos corretamente, verificando cada fecho, para ter a certeza de que clicava no lugar. Enquanto fazia isto, tentou iniciar uma conversa leve sobre a escola, perguntando se estavam prontos para o dia, ou se tinham atividades de que estavam entusiasmados. Os gêmeos responderam com frases curtas, sem muito entusiasmo. As suas mentes ainda estavam afetadas por tudo o que acontecera recentemente, especialmente pelas mudanças na casa. Ainda assim, seguiram a rotina da manhã sem reclamar. Ricardo fechou a porta suavemente, contornou até ao banco do motorista e tentou concentrar-se no simples processo de levar os filhos com segurança para a escola. Dentro da casa, Margarida estava junto ao batente da porta, observando a cena com uma expressão calma e distante. Ela não falou nem se ofereceu para ajudar com as crianças ou os seus pertences. Em vez disso, encostou-se ligeiramente ao batente, mantendo uma postura composta. Os seus olhos seguiam os movimentos de Ricardo, enquanto ele preparava os meninos e conferia as horas. Margarida parecia relaxada, mas a sua quietude criava um contraste estranho com o ritmo apressado de Ricardo. Não fez qualquer tentativa de interagir com Nuno ou Tiago, que evitavam olhar na sua direção. Limitou-se a observar tudo sem mostrar emoção clara. Ricardo lançou-lhe um olhar rápido, quase por hábito,
mas não parou para falar. A sua mente estava focada em sair rapidamente de casa e presumiu que Margarida estava simplesmente a esperar que terminasse as suas responsabilidades matinais. A presença dela permanecia em segundo plano sem interferir, mas também sem contribuir. Este comportamento silencioso tornara-se típico das suas manhãs. Ela observava a rotina familiar à distância, agindo como se não tivesse qualquer envolvimento nos preparativos. Embora o ambiente parecesse tenso, nada naquele momento lhe parecia dramático ou alarmante. Ricardo via apenas uma manhã como qualquer outra. Entrou no banco do motorista e fechou a porta colocando as chaves na ignição. Tirou um momento para ajustar os espelhos, certificando-se de ter uma visão clara da estrada atrás e ao redor do carro. Endireitou o banco, verificou o painel e olhou para o relógio novamente. Os meninos sentaram-se em silêncio no banco de trás, esperando que ele começasse a conduzir. Ricardo perguntou-lhes mais uma vez se tinham tudo o que precisavam para na escola e ambos acenaram com a cabeça. Tentou sorrir, querendo que a manhã parecesse normal para eles. Ligou o motor e ouviu o som constante do carro a arrancar. Olhou para a casa uma última vez, notando Margarida ainda em pé com a mesma postura calma. A sua expressão não mudou e ela não acenou com a mão. Ricardo não pensou muito nisso e voltou a concentrar-se na estrada. Verificou se vinham carros na aproximação antes de se preparar para sair da entrada. Tudo naquela manhã lhe parecia ordinário. Os passos da rotina, cintos de segurança, espelhos e motor ajudavam-no a sentir-se organizado, apesar dos pensamentos pesados que carregava dos dias anteriores. Nuno e Tiago permaneceram estranhamente calados no banco de trás. Sentaram-se lado a lado, mochilas no colo, olhando pelas janelas com expressões distantes. Ainda estavam a esforçar-se para se adaptar às mudanças na família e à presença de Margarida na casa. Mesmo numa manhã normal, não se sentiam tão relaxados como antes. Responderam ao pai educadamente quando ele lhes falou, mas mantiveram a maior parte dos pensamentos para si. Seguravam os cintos com mãos pequenas e tensas, desejando sentir a mesma estabilidade que tinham quando Graça ainda estava por perto. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas sim um sinal de quão cautelosos se tornaram. Ansiavam pela escola porque era um lugar onde as coisas não pareciam confusas. Enquanto esperavam que o carro se movesse, concentraram-se em coisas simples à vista da janela, o som do motor e a esperança de que o dia passasse sem complicações. O pai tentava agir com calma, e eles notaram o esforço. Embora ainda sentissem o peso da manhã toda, a rotina parecia normal. Nada na situação sugeria perigo ou urgência. Ricardo acreditava estar simplesmente a fazer o que sempre fizera, equilibrando as responsabilidades de pai com as exigências do trabalho. Via a manhã apenas como mais uma parte da sua agenda, algo que repetira muitas vezes antes. Tudo parecia normal do exterior. Os meninos estavam no carro, as mochilas prontas, e a estrada à frente parecia clara. A presença distante de Margarida aparentava ser inofensiva. A garagem parecia familiar, a entrada estava calma e o tempo era gerível. Ricardo estava pronto para começar a conduzir, pensando na reunião seguinte e nas tarefas que o esperavam depois de deixar os gêmeos. Não havia sinais que o alertassem de que algo estava errado. A tranquilidade do momento parecia natural, como se o dia se desenrolasse como qualquer outro. A rotina, embora simples, dava-lhe conforto. Não percebia nada de incomum a acontecer em segundo plano. Para ele era apenas mais uma manhã moldada pelo hábito e pela responsabilidade sem qualquer indicação do perigo que Graça tinha descoberto longe da mansão. Graça chegou à mansão, a correr completamente sem fôlego, o coração a bater com medo e urgência. Não parou para cumprimentar ninguém, nem explicar por que estava ali. A única coisa na sua mente era alcançar Ricardo antes que ele partisse com os gêmeos. À medida que se aproximava da entrada da garagem, viu o carro a preparar-se lentamente para partir e o pânico fez-na correr ainda mais rápido. Moveu-se diretamente em direção ao veículo e colocou-se ao lado dele, agitando os braços e gritando alto para que Ricardo parasse.
A sua voz transmitia desespero, e ela não se importava com quão súbita ou alarmante pudesse soar. Gritou seu nome novamente, tentando chamar a atenção dele antes que saísse da garagem. Ricardo olhou confuso para a cena e reagiu imediatamente saindo do carro. Graça, ainda a recuperar o fôlego, tentou falar o mais claramente possível, apesar do pânico. Explicou que havia algo perigosamente errado com o veículo, insistindo que ele não devia conduzi-lo sob nenhuma circunstância. A sua urgência criou uma tensão súbita naquela manhã tranquila, quebrando a rotina habitual que tinham seguido apenas momentos antes. Todos nas proximidades voltaram a atenção para a sua chegada inesperada. Ricardo saiu do carro com uma expressão atônita. Não entendia por que Graça tinha aparecido de repente, ou por que estava a gritar com tanta urgência. A princípio pensou tratar-se de um mal-entendido ou de alguma confusão, mas o medo na voz de Graça tornou impossível ignorar o aviso. Ela insistiu que os travões tinham sido cortados, referindo-se às mensagens que tinha encontrado anteriormente. Ricardo sentiu uma mistura de incredulidade e preocupação. Pediu-lhe explicações, mas Graça instou-o a verificar o veículo imediatamente, em vez de perder tempo com longas conversas. A sua insistência assustou-o e ele correu até ao lado do motorista, abrindo novamente a porta. Sentou-se apenas o suficiente para testar o pedal do travão com o pé. Quando o pressionou, não houve resistência alguma. O pedal afundou-se no chão com facilidade, sem oferecer qualquer pressão. Ricardo congelou olhando à frente em choque. A realidade atingiu-o subitamente e ele recuou do carro com os olhos arregalados. A verdade era agora inegável. Graça não tinha corrido à toa. A situação era muito mais grave do que ele imaginara apenas momentos antes. Margarida estava à distância junto à entrada da casa. Observava toda a cena desenrolar-se sem se aproximar ou demonstrar preocupação. A sua postura manteve-se rígida e a expressão não mudou mesmo quando Ricardo testou os travões e descobriu que algo estava errado. Não falou, nem fez perguntas. Limitou-se a permanecer onde estava, quase desligada do caos que acontecia mesmo à sua frente. A sua presença parecia estranha, especialmente num momento que deveria ter causado alarme ou confusão em qualquer outra pessoa. Ricardo lançou-lhe um olhar rápido, esperando algum tipo de reação, mas ela permaneceu imóvel. A reação dela fez com que Graça se sentisse ainda mais certa de que a situação estava ligada às mensagens que tinha lido anteriormente. A distância emocional que Margarida mantinha distinguiu-a de todos os outros claramente afetados pela súbita mudança de atmosfera. Ricardo, ainda a processar tudo, não conseguia compreender por que Margarida não demonstrava qualquer surpresa. A sua atitude adicionava uma camada extra de tensão à situação, tornando o momento pesado e desconfortável. Ela continuou a observar silenciosamente, aumentando a confusão entre os presentes. Dentro do carro, Nuno e Tiago estavam confusos e assustados. Tinha-lhe sido preparado um percurso normal para a escola apenas alguns minutos antes, mas agora tudo parecia caótico e imprevisível. Quando Graça gritou e Ricardo saiu do carro tão rapidamente, os meninos olharam um para o outro com olhos grandes e incertos. Não compreendiam o que estava a acontecer, mas a urgência na voz de Graça e o choque na expressão do pai fizeram-nos sentir medo. Permaneceram sentados, segurando as mochilas junto ao peito, sem saber se deviam sair do carro ou esperar. Quando viram Ricardo pressionar o pedal do travão e reagir incrédulo, o medo aumentou. Perceberam que algo perigoso tinha sido evitado no último segundo. A mudança de uma manhã calma para um momento tenso e assustador aconteceu tão rapidamente que se sentiram sobrecarregados. Não conseguiam processar completamente a situação, mas sabiam que algo muito sério acabara de ocorrer. Para eles, o momento foi pesado e confuso, e aguardavam ansiosamente por alguém que lhes dissesse o que fazer a seguir. Ricardo afastou-se do carro com as mãos a tremer, tentando compreender a magnitude do que acabara de descobrir. Perceber que os travões tinham sido realmente cortados encheu-o de choque e medo, e uma sensação de traição difícil de descrever.
Pensou em como tinha estado perto de sair de carro com os gêmeos, sem se aperceber do perigo que lhes estava a colocar. A ideia do que poderia ter acontecido atingiu Ricardo com força quase pesada demais para processar. Olhou para o veículo e depois para Graça, tentando conectar tudo o que ela tinha dito com o que acabara de confirmar. A sua voz estava instável quando perguntou a Graça como ela sabia, mas ela apenas repetiu que tinha visto mensagens descrevendo um plano envolvendo o carro. A urgência e o pânico dela agora faziam completo sentido. Ricardo percebeu que devia a ela mais do que um simples reconhecimento. Provavelmente ela tinha salvo-lhes a vida. O medo dentro dele cresceu à medida que revivia o momento em que tinha ligado o motor. O choque da descoberta instalou-se nele, tornando impossível ignorar a gravidade da situação. A cena fora da mansão tornou-se tensa. Graça estava junto ao carro, ainda a respirar com dificuldade e emocionalmente abalada. Ricardo tentou recuperar o controle dos pensamentos, lutando para compreender quão perto tinham estado do desastre. Os gêmeos observavam tudo do banco de trás, assustados e silenciosos. Margarida permanecia distante, com a expressão rígida e inescrutável. Ninguém falou durante vários segundos, e o silêncio era pesado e desconfortável. A atmosfera estava carregada de medo, confusão e suspeita. Ricardo sabia que a situação exigia atenção imediata, mas também se sentia sobrecarregado pela súbita intensidade dos acontecimentos. O que tinha começado como uma manhã normal transformou-se num momento que revelou uma verdade perigosa. O simples ato de levar as crianças à escola quase se tornou algo muito pior. À medida que a tensão permanecia no ar, todos os presentes compreenderam que nada naquela situação era mais ordinário. A casa, antes dominada pela rotina, agora estava à beira de uma crise que nenhum deles esperava enfrentar naquele dia. Ricardo agiu rapidamente após descobrir o perigo. As mãos ainda lhe tremiam, mas obrigou-se a manter o foco. Pegou no telemóvel e contactou imediatamente as autoridades, explicando tudo o que tinha descoberto com uma voz apressada e tensa. Contou sobre a falha nos travões, o aviso de Graça e a necessidade urgente de investigação. O operador instruiu-o a permanecer onde estava e aguardar a chegada dos agentes. Pouco tempo depois, viaturas policiais chegaram à mansão, enchendo a entrada com luzes intermitentes e agentes fardados. Ricardo cooperou plenamente, guiando-os até o carro e repetindo todos os detalhes que conhecia. Graça manteve-se próxima aos gêmeos enquanto os agentes examinavam o veículo. Os agentes inspecionaram o sistema de travagem e confirmaram que as linhas tinham sido deliberadamente cortadas. A confirmação tornou a situação ainda mais real para todos os presentes. O que quase tinha acontecido ficou claro a cada palavra dos agentes. Ricardo sentiu uma mistura de choque, raiva e alívio. Os profissionais continuaram a tirar fotografias, recolher amostras e documentar tudo. A calma rotina matinal tinha se transformado completamente numa cena de investigação com questões sérias. Enquanto alguns agentes se concentravam no carro, outros começaram a procurar por evidências adicionais dentro da casa. Perguntaram a Ricardo onde Margarida estava, e ele indicou a área onde ela tinha permanecido anteriormente. Os agentes aproximaram-se dela e pediram-lhe que permanecesse no lugar enquanto a interrogavam. Agiram com cautela e seriedade, sabendo que a situação envolvia tentativa de causar dano. Margarida respondeu com respostas curtas e controladas, mas os agentes continuaram a pressionar por mais detalhes. Pouco tempo depois, receberam confirmação da equipa dentro da casa. Tinham encontrado mensagens e ficheiros que corroboravam as acusações que Graça tinha relatado. Com base nesta informação, os agentes informaram Margarida que seria detida. Ela não resistiu visivelmente, mas a sua expressão manteve-se rígida e distante. Ricardo assistiu à cena incrédulo, lutando para aceitar que alguém em quem confiava tinha planeado algo tão perigoso. Os agentes colocaram-na numa viatura de patrulha e continuaram a recolher provas. O ambiente à volta da mansão estava pesado, carregado de tensão e confusão.
Aquela que antes fora uma manhã tranquila, agora tinha o peso de uma investigação criminal, deixando todos abalados. Pouco depois, Emília chegou ao saber do ocorrido. Entrou apressadamente com uma expressão preocupada, tentando encontrar Ricardo e os filhos. Quando finalmente viu Ricardo junto à entrada da garagem cercado por agentes, sentiu uma mistura de medo e alívio. Aproximou-se rapidamente e ele pediu desculpa de imediato, falando com sinceridade. Explicou o quanto se arrependia por não ter percebido a manipulação mais cedo e pelo perigo que tinha estado tão perto de afetar a sua família. Emília ouviu com atenção, reconhecendo o arrependimento na voz de Ricardo. Reassegurou-o de que o mais importante era que ele e os gêmeos estavam seguros. A conversa foi carregada de emoção, mas também trouxe um sentido de compreensão entre eles. Ambos sabiam que a situação tinha sido complicada e que as coisas tinham escalado para além do que poderiam ter previsto. A presença de Emília ajudou a trazer algum alívio ao momento. Perguntou pelos gêmeos e Ricardo guiou-a até eles. A tensão entre eles suavizou-se à medida que se concentravam na segurança das crianças, deixando temporariamente de lado os conflitos passados. Noah e Ethan correram para a mãe assim que a viram. Os rostos mostravam alívio e emoção claros. Abraçaram-na fortemente, agarrando-se à sensação de segurança que ela sempre lhes transmitira. Emília agachou-se para os tranquilizar, verificando se estavam magoados ou assustados. Graça permaneceu ao lado deles, oferecendo apoio com a sua gentileza habitual. Os gêmeos também abraçaram Graça sem hesitação, mostrando o quanto confiavam e a apreciavam. Contaram à mãe como Graça os tinha ajudado a salvar-se e como tinha avisado o pai a tempo. Emília olhou para Graça com gratidão, compreendendo a importância das suas ações e o perigo que tinha evitado. As crianças finalmente começaram a relaxar, sabendo que a ameaça imediata tinha desaparecido. Permaneceram próximas da mãe e de Graça, encontrando conforto nas duas pessoas que sempre estiveram presentes nas suas vidas. Mesmo no meio da investigação, o reencontro criou um pequeno momento de alívio. Os agentes continuaram a trabalhar ao redor deles, mas para os gêmeos estar perto de Emília e Graça era suficiente para diminuir o medo que tinham sentido antes. Graça recebeu agradecimentos sinceros de Ricardo e Emília. Ricardo contou-lhe o quanto estava grato pela sua coragem e reação rápida. Emília repetiu a mesma apreciação, reconhecendo que Graça tinha agido de forma altruísta para proteger a família. Graça sentiu-se emocionada ao ouvir as palavras deles. Tinha passado por confusão, medo e injustiça, mas agora finalmente percebeu que os seus esforços tinham feito diferença. As autoridades também pediram detalhes sobre as mensagens que ela tinha encontrado. Graça explicou tudo claramente, descrevendo os e-mails e como os tinha descoberto acidentalmente. As suas declarações passaram a fazer parte do registro oficial. A mansão manteve-se movimentada enquanto os agentes continuavam a recolher informações. Todos os envolvidos sentiram-se emocionalmente exaustos, mas permaneceram cooperativos, querendo garantir que a verdade fosse totalmente apurada. Graça permaneceu com a família, oferecendo apoio aos gêmeos, enquanto ajudava a esclarecer qualquer questão que os agentes precisassem. Apesar do dia ter sido avassalador, sentiu algum alívio ao saber que tinha evitado uma tragédia. Horas se passaram enquanto os agentes realizavam entrevistas, analisavam provas e falavam com cada membro da família. A mansão, antes cheia de ruído e tensão, começou lentamente a acalmar-se, à medida que a investigação chegava às suas conclusões principais. Quando as autoridades finalmente saíram, a família reuniu-se dentro da casa para processar tudo o que tinham vivido. Ricardo sentou-se com Emília, os gêmeos, e Graça, refletindo sobre como o dia tinha mudado drasticamente as suas vidas. Discutiram o que tinha acontecido, tentando compreender a sequência dos acontecimentos e o perigo que tinham escapado por pouco. As emoções variavam entre medo e alívio, mas também gratidão. Reconheceram que, apesar do caos, continuavam juntos e seguros. O reencontro trouxe um sentimento de união
que há muito tempo estava ausente. O dia tinha testado todos eles, mas também lhes recordou a importância de proteger uns aos outros. Enquanto permaneciam juntos, os acontecimentos avassaladores começaram lentamente a assentar, deixando-lhes uma mistura de cansaço e esperança de um futuro mais tranquilo. Finalmente chegamos ao fim desta história. Estou extremamente feliz que tenha chegado até aqui. Muito obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou e qual foi a melhor ou pior parte. Não se esqueça de subscrever. Até a próxima.